Olá, quarta-feira, 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Nós vamos repercutir os dados do último mapa da violência no Brasil, que mostram que o feminicídio cresceu no país. Quem conversa com a gente é a professora do curso de Psicologia da Unesp, a Nilma Renildes da Silva. E mais... Comissão da Unesp divulga resultado da investigação do crime de racismo cometido no campus em Bauru. Hoje é também o Dia Nacional do Doador de Sangue e você vai conhecer histórias de quem depende desse ato solidário para continuar a viver. A Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp em Bauru divulgou os resultados da investigação sobre as pichações racistas feitas num dos banheiros do campus em julho deste ano. O grupo não conseguiu identificar os criminosos, mas apresentou recomendações para evitar que novos episódios de racismo aconteçam dentro da universidade. As pichações com teor racista foram encontradas em um banheiro dentro do campus da Unesp em Bauru. Entre as inscrições estavam ofensas dirigidas ao professor Juarez Xavier. Para investigar o caso, uma comissão de averiguação preliminar foi montada pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação. Segundo a comissão, não foi possível identificar o autor das pichações e, por isso, o processo foi arquivado. Apesar disso, os resultados apresentados foram vistos como um avanço na discussão sobre o racismo dentro da universidade. Para os docentes, não é mais possível aceitar a intolerância nesse ambiente. Conversamos com alunos, com professores, tentando apurar quem efetivamente poderia ter feito isso, né? E, infelizmente, numa instituição desse tamanho é muito difícil. Mas, de qualquer forma, o que a gente tirou de muito interessante é que a comunidade da Unesp está indignada com esse tipo de atitude. Isso não condiz com a nossa prática cotidiana. Eu acho que o resultado foi muito positivo nesse sentido, de trazer esses temas que são considerados temas pouco discutidos, que as pessoas, enfim, se intimidam, ou que as pessoas se sentem pouco à vontade, para um âmbito da universidade e colocar isso, né, na pauta geral das discussões, dos vários cursos. O objetivo da comissão agora é que a discussão sobre o combate a qualquer tipo de preconceito seja feita em todas as unidades da Unesp. A intenção é que a gente possa reunir as comissões dos outros campos, né, da Unesp e que isso possa ser uma medida geral da universidade como um todo, quer dizer, não de Bauru, não de Botucatu, mas da Unesp, quer dizer, um posicionamento da própria universidade. Um relatório foi elaborado pela Comissão de Averiguação, com recomendações para coibir novas práticas racistas. Para o professor Juarez, os resultados do trabalho da comissão são positivos. Eu acho que ele foi o trabalho possível de ser realizado na universidade nessas circunstâncias. Ele conseguiu pautar que foi um ato criminoso e que nós não vamos tolerar esse tipo de prática, e conseguiu pautar medidas importantes de continuidade de ação do campo didático-pedagógico. Então, as recomendações, elas têm essa dupla característica, né? A característica de denunciar um crime, mas também de dar continuidade à ação política contra as intolerâncias na universidade. Então, isso foi positivo. O sentido geral foi positivo. A gente fala agora das escolas ocupadas aqui em Bauru em protesto contra a reorganização da rede estadual. Você viu ontem aqui no Unesp Notícias que a escola Luiz Castanho, na Vila Falcão, foi a terceira a ser ocupada por alunos contrários ao processo definido pelo governo do estado. A partir do ano que vem, a escola deve passar a oferecer apenas o ensino fundamental. Durante a manhã de ontem, o grupo de alunos que ocupou a escola negociou com a diretoria de ensino a aplicação das provas do Saresp. O exame avalia a qualidade do ensino na rede estadual. A dirigente regional de ensino, Gina Sanches, confirmou por telefone que houve um acordo com os manifestantes e que as provas foram aplicadas ontem e na manhã desta quarta. Porém, segundo ela, durante a noite, setores da escola foram depredados e por isso não haveria condições para a aplicação do Saresp agora à tarde. A diretoria de ensino registrou um boletim de ocorrência para que os estragos sejam apurados.
Ainda na manhã de hoje, professores da escola Estela Machado, ocupada há 9 dias, entraram em contato com a nossa redação para informar que a direção da escola teria chamado professores e funcionários para uma reunião para alertar sobre possíveis consequências da ocupação, como o não cumprimento do ano letivo e até o corte no pagamento de salários. De acordo com a dirigente regional de ensino, a Dina Sanches, a reunião ocorreu a pedido da diretora da Estela Machado e tinha o objetivo de discutir a manutenção da ocupação, já que poucos professores estariam envolvidos com o protesto dos alunos. O mês ainda nem acabou e este já é o novembro mais chuvoso dos últimos 14 anos em Bauru. Já caíram 254 milímetros, 105 a mais que a média histórica do mês. E esse índice ainda deve aumentar, principalmente no fim de semana. Veja os detalhes no mapa com informações do IPMET e do CPTEC. Agora à tarde, chuvas moderadas a fortes se concentram no extremo noroeste do estado. As chuvas tendem a diminuir entre amanhã e sexta, mas voltam no fim de semana. Em Bauru, as chances de voltarmos a ter chuva hoje são baixas. Para os próximos dias, o tempo deve se manter nublado, mas sem chuvas. Agora a umidade do ar é de 80%. A velocidade dos ventos é baixa, de 2 km por hora. Hoje a mínima foi de 19 e a máxima ficou em 24 graus. Nesta quinta, os termômetros devem variar entre 19 de novo e 30 graus. No próximo bloco, você vai ver por que um gesto simples de alguém pode ser a diferença entre a vida e a morte de outra pessoa. A gente fala de doação de sangue. Nós vamos mostrar os dois lados, de quem doa e de quem depende da doação. Voltamos já já! Estão abertas as inscrições para o UNESPP, evento que traz grandes nomes da publicidade para o campus da Unesp em Bauru. O UNESPP é organizado pela Propagação, uma agência experimental de propaganda formada por alunos dos cursos de comunicação. A repórter Leire Bevilacqua tem mais informações. O UNESPP vai ser realizado aqui no campus da Unesp, em Bauru, e as inscrições vão até o dia 4 de dezembro. Sobre o evento, eu converso com a Vitória Sá, que é da comissão organizadora. Vitória, qual que é o objetivo desse evento? O objetivo é trazer a temática da publicidade e propaganda para os demais cursos de comunicação, tanto o curso de rádio e TV, quanto o curso de relações públicas, de jornalismo, onde todos podem ter a vivência com a publicidade e propaganda. E que tipos de atividades vão ser oferecidas? Bom, vão ser oferecidas atividades durante todo o dia, vão ter palestras, oficinas e workshops. E quem pode participar do evento, Vitória? Estudantes e o público em geral que se interessa um pouco pela publicidade e propaganda. Para participar, como são as inscrições? As inscrições terão que ser feitas presencialmente pela Unesp durante todo o período até o dia 4 de dezembro. Tem algum custo? R$20 ou mais o material escolar ou R$25. Muito obrigada, Vitória, pelas informações. E se você quiser outros detalhes sobre o evento, é só acessar a página dele no Facebook. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. Hoje é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Uma data para lembrar que esse gesto simples pode salvar até 4 vidas. Você vai conhecer agora os dois lados dessa história. Pessoas como Lázaro, que faz questão de doar várias vezes ao longo do ano, e o Carlos, que se curou de uma doença grave graças aos doadores. Esse líquido vermelho é precioso. Uma doação de sangue como essa pode salvar a vida de até 4 pessoas. Depois de coletado, o sangue é separado e seus componentes podem ser utilizados para ajudar pacientes que sofreram acidentes ou passam por tratamentos médicos, como é o caso de Carlos. De agosto de 2012 a janeiro de 2013, ele recebia transfusões quase todos os dias. Carlos teve leucemia e, além do sangue, precisava também fazer o uso de plaquetas. Hoje está totalmente recuperado e sabe melhor do que ninguém a importância da doação. Para mim foi muito importante, porque sem ele, sem o sangue,
que era o mais importante para mim, eu não estaria vivo hoje. Então, assim, eu sempre incentivo as pessoas, as campanhas sempre a doarem sangue, porque realmente o sangue é o dom da vida. Sem ele, você não consegue ajudar as pessoas que necessitam, não, no meu caso, foi no caso de leucemia, mas no caso de cirurgias também, que usa bastante bolsa. Pessoas como Carlos contam com a ajuda de doadores como Lázaro. Ele faz 4 doações de sangue por ano, quantidade máxima permitida para os homens. Mulheres podem doar até 3 vezes. O que motiva Lázaro a doar sangue com frequência é pensar que um dia pode vir a ser ele a pessoa a receber. Eu optei por doar sangue em função de um problema na família que eu tive de saúde. A minha mãe recebeu um rim do meu tio e eu achava que era uma covardia, né? O meu tio ter tirado um órgão dele, doado para minha mãe, e eu não poder doar nem o sangue, né? Então, em função disso daí que eu resolvi ser doador. Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos e apresentar documento com foto. Menores devem estar autorizados pelos pais. Também é necessário pesar pelo menos 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas antes da doação. Não podem doar quem teve hepatite após 11 anos ou quem teve diagnósticos de doenças ligadas ao vírus HTLV 1 e 2 e outras como hepatite B ou C, AIDS, doença de Chagas e malária. Também não podem doar sangue os diabéticos e os usuários de drogas ilícitas injetáveis. O Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru atende 8 cidades da região, além de 6 hospitais públicos na cidade. A demanda do setor é de 1.500 bolsas de sangue por mês, mas nem sempre esse número é obtido. A média de doações mensais é de 1.300. Na verdade, há preconceitos contra a doação de sangue, as pessoas têm medo de doar, o que não é correto, é um ato seguro, né? E também tem os momentos onde os doadores não comparecem por estarem viajando, por estarem em outras atividades, em períodos de férias prolongadas ou de mudança de tempo. Com a chegada das festas de final de ano e das férias escolares, cadeiras ficam cada vez mais vazias aqui no Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru. Por isso, a visita de doadores sempre é muito bem-vinda. Essa é a segunda vez neste ano que João vem ao Hemonúcleo para doar sangue. Geralmente aqui fica no banco de sangue, tem em falta, né? E um dia, quem sabe, também eu não preciso, né? 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, como João e Lázaro. E quem já precisou do sangue de outras pessoas para superar uma doença grave tem nesta data, além de gratidão, um pedido muito especial. Pense que um dia você pode estar, no caso de você estar precisando, estar do outro lado. E você pode estar precisando de sangue e não ter ninguém para te doar. Então, faça esse gesto, que é um gesto tão nobre e fácil e rápido. O Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru precisa da doação de todos os tipos de sangue. Os RH negativos são os mais solicitados. Depois do intervalo, a professora do curso de Psicologia da Unesp, Nilma Renildes da Silva, comenta os índices alarmantes de crimes cometidos contra as mulheres. Hoje é o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Voltamos num instante só. Hoje é celebrado o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. A data foi estabelecida em 1981, no primeiro encontro feminista da América Latina e Caribe, em protesto contra a morte de 2 militantes da República Dominicana. Para discutir esse tema, recebemos a professora do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru, a Nilma Renildes. Professora, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço o convite por estar aqui. Fico muito contente de poder discutir esse tema, que é um tema que eu trabalho diretamente com ele e também desenvolvo bastante pesquisas. É uma lástima que sobre o que a gente vai conversar, os números são assustadores, mas precisamos falar sobre essas coisas também, né? Devemos, não é, professora? Sim. E esses dados que a professora mencionou são os dados da última pesquisa do Mapa da Violência, que foi divulgada agora no início do mês. Em relação às mulheres, os índices são alarmantes. A violência contra a mulher nos últimos 10 anos aumentou 21% no nosso país. Quais são as principais causas desse aumento, professora?
Bom, a gente tem que pensar que são diversos fatores. Primeiro que eles aumentaram, mas em 2006, com a Lei Maria da Penha, foi um dos anos que deu uma diminuída, porque nesse ano houve muita fiscalização, muito cuidado, muita denúncia, as mulheres se empoderaram e correram atrás do seu direito de defesa. Mas foi o único ano que deu um pequeno decréscimo, se não me engano, é coisa de 2,3%, e depois já volta ao normal. O crescimento, no meu ponto de vista, ele se deve a diversos fatores. E eu costumo colocar sempre, em primeiro lugar, a questão pessoal, a questão da relação. Nós, quando escolhemos como parceiro uma pessoa para dividir a vida, nós acreditamos muito que essa relação vai dar certo. E investimos nela. Nós investimos afeto, investimos financeiramente, investimos socialmente. E quando essa relação, e é sempre no começo, as estatísticas mostram que é no primeiro ano que já começa a haver a violência, a mulher já se preocupa com isso e ela tende a ter um pouco de medo do que pode acontecer posteriormente. Antigamente, a gente falava muito da questão do homem ser o provedor. Mas hoje 50% das mulheres basicamente trabalham, são provedoras, elas também ajudam a manter o lar. E o que faz com que essa violência aumente é o medo e a impunidade do agressor, porque a mulher é a única que, ao ter um algoz, tem que conviver com ele. Todos os outros crimes, o criminoso é retirado. No caso da violência contra a mulher, as leis, né, nesse aspecto ainda deixam muito a desejar. Elas deixam brechas. Deixam, porque a gente retira a mulher e as crianças para protegê-los e o criminoso fica tranquilamente dentro de casa e continua ameaçando a mulher e os seus familiares e, posteriormente, os seus filhos. E esta tensão faz com que esse número da violência aumente, porque aí a mulher não vai denunciar, porque ela está cotidianamente sendo ameaçada. Professora, um dado ainda mais alarmante, quando a gente olha para esse mapa da violência, é que as agressões, os crimes cometidos contra a mulher negra, eles aumentaram 54%, enquanto contra as mulheres brancas o aumento foi de 10%. Por que a violência, o feminicídio, caiu 10%, melhor dizendo? Porque o feminicídio é ainda mais frequente, tão recorrente com a mulher negra? Então, aí nós temos que cruzar um outro dado. A gente chamaria de uma outra categoria, né? Pensando cientificamente falando. A gente tem que cruzar com a questão do racismo. Não dá para pensarmos a questão da mulher negra da mesma forma que pensamos a questão da mulher branca. Porque quando você olha para a população negra, ela tem um outro perfil na sociedade, ela é vista de uma outra forma. Essa violência está circunscrita a um cenário maior? Não só um cenário maior, mas um cenário direto, ideologicamente colocado, que é a questão do racismo contra o negro. Portanto, a mulher se insere nesse outro segmento, vamos colocar assim. Então, quando você pensa na mulher branca, ela tem, vamos dizer, que alguns privilégios em relação à mulher negra. A mulher negra, na sociedade brasileira, ela sofre discriminação e preconceito pela sua cor e pelos lugares que ela vem conquistando na sociedade. E, portanto, ela tem sido mais ameaçada. Então, se não pensarmos aí a questão gênero, pensando mulher, homem, e a questão raça, etnia, a mulher negra, nós não vamos entender por que a mulher negra acaba tendo essa estatística aumentada. Porque o negro, ele sofre a questão do racismo cotidianamente na sociedade brasileira. E, como já dizia o Munanga, né, na sociedade brasileira o racismo é o crime perfeito, porque é como se ele não existisse. Professor, um outro grupo, queria aproveitar a sua presença para que você comentasse, também muito vítima da violência, que é o grupo de travestis e transexuais. O Brasil é o país que mais mata, é o país onde mais pratica a transfobia, e eles aparecem nesses mapas da violência, só que eles foram retirados da Lei de Proteção, a Lei Maria da Penha. Na sua visão, qual a importância de que esses grupos transexuais eles voltassem a ser protegidos pela Lei Maria da Penha?
Bom, eu não penso voltar, eu penso colocar, eu penso que eles nunca tiveram os direitos garantidos. Então, eu penso que nós precisamos pensar, primeiro, aceitar que eles têm uma posição feminina e que, portanto, tem que ser aceito no grupo feminino, no gênero feminino. E que, portanto, os mesmos direitos estendidos às mulheres devem ser estendidos a eles. Uma dificuldade que uma transexual me dizia um dia desse era: eu consigo mudar o meu nome social, eu consigo mudar a minha identidade, no entanto, eu não consigo mudar o meu gênero. Ao não conseguir mudar o gênero, essa pessoa não consegue ser colocada no mesmo rol das mulheres, porque continua entendendo que é um homem que está ali. E, com isso, esse ranço patriarcal que nós temos, esse machismo preponderante, esse racismo às avessas e escondido que nós temos, essa não revelação dos problemas dos nossos ismos, faz com que esse segmento sofra mais perseguição e, consequentemente, mais destruição. Eu queria sugerir algumas coisas. Eu queria pensar que quem está vendo o programa poderia acessar via internet, é possível, assistir o Meu Nome é Nadir. É um curta bem rapidinho, feito pelo pessoal do Nordeste, lá em Fortaleza, de uma garota sobre a questão de ser negra e de como lidar com essa questão em relação ao cabelo, à cor e à discriminação que ela sofre. Eu gostaria que as pessoas que não acreditam na existência do racismo também assistissem o Cores e Botas no tempo da Xuxa, quando nenhuma negra conseguiu ser Paquita, e tem um curta que também discute sobre isso. E para essa questão dos trans e das travestis, eu gostaria de sugerir que assistissem Vênus Negra, para que as pessoas pudessem perceber como os europeus trataram os africanos quando os levaram para a Europa e tentaram embranquecer a África, o que não foi possível, e é o que se tenta fazer com o país hoje. No Brasil, hoje, nós temos uma política de embranquecimento, exterminando jovens e futuros jovens negros. Os homens são mais mortos pela polícia militar, homens e adolescentes, enquanto as meninas estão sofrendo AIDS, retoma a AIDS hoje para os números da década de 80, de quando a epidemia começou, com garotas adolescentes na cidade de São Paulo. Bauru, nós sabemos que é a sífilis, e que, portanto, de alguma forma, existe em andamento um extermínio da raça negra. E não é uma coisa de Brasil, é uma coisa de mundo. Tanto é que o dia 25 é um dia onde a ONU está estabelecendo como um dia para nós pensarmos toda essa questão da violência contra a mulher, mas pensarmos nessas outras variações e derivações do caso da violência contra a mulher. Okay? Certo, professora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade de estar aqui fazendo essa discussão. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!